Seja bem-vindo a mais um podcast do Plano Empresarial. Hoje, no nosso segundo episódio, vamos trazer um tema bem interessante e importante para os empresários, que é a mentalidade empreendedora. Eu estou aqui hoje com o meu sócio, Tomás Morganti. Vai lá, Tomás, a bola está com você. Fala, Felipe. Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. A gente está aqui hoje para tratar, né, Felipe, desse tema que a gente elegeu enquanto desenvolvedores do plano empresarial como o nosso tema central, como o pilar principal que você que quer empreender ou para você que já empreende, conseguir ter como um ponto focal de trabalho e poder desenvolver. Vamos desmiuçar esse tema, Felipe, para o pessoal que está aqui junto com a gente poder entender um pouco mais do porquê, que esse é o nosso ponto principal, né, meu amigo? Legal, Tomás. Um dos tópicos que eu vejo que são bem importantes para um empresário, um empreendedor ter essa mentalidade é a persistência e a resiliência. Como que você vê esses aspectos aí para uma mentalidade empreendedora? Felipe, eu acho até legal você trazer esse ponto como um primeiro, né? Porque eu vejo que a pessoa que quer realmente empreender e está buscando essa área, digamos assim, né? Essa forma de se desenvolver é o primeiro ponto, né? A persistência, porque a vida do empreendedor ou de quem que vai começar a empreender ou para quem já está empreendendo, ela não é fácil, né? E aí muitas vezes assim as pessoas elas criam mapas de andamento como se as coisas acontecessem de uma maneira perfeita dentro das empresas, né? E a verdade é que ela não é assim, né? No dia a dia existem diversos desafios, são diversos momentos de superação que a empresa precisa enfrentar. A empresa enfrenta o próprio ambiente interno, que já é um desafio nos dias atuais, algo assim muito acima do que era em anos anteriores, né? Então, gestão de equipe, de processos, tecnologia, muita coisa hoje, o dia a dia, cada dia é mais superação que precisa ter. Além disso, você tem mercado, concorrente, você tem governo, que às vezes nem sempre joga a favor, entende? Tem uns que dizem que só de não atrapalhar já está jogando a favor, entende? Para tudo isso, são pontos que o empreendedor e o gestor, o líder, ele precisa ter uma condição de vencer esses desafios. E um ponto que me chama muita atenção, Felipe, o que é? Eu queria ter uma opinião tua a respeito disso, como é que você, enquanto um especialista em pessoas, vê isso, né? Mas tem muitas empresas, muitos empresários ou líderes que sofrem com coisas que são cotidianas no dia a dia dela. Vou dar um exemplo. A gente começou a gravar esse episódio aqui. A gente começou 3 vezes gravando. Mas é um episódio de podcast. O que pode acontecer? Nós temos que gravar 1, 2, 3 vezes, porque é parte inerente ao nosso processo. Agora, já pensou se a gente ficasse bravo ou achasse ruim que está tendo que gravar 1 ou 2 vezes? Não faz muito sentido. Como é que você vê isso? Eu vejo mais relacionado com a resiliência, né? Que é a capacidade que a pessoa tem de enfrentar uma situação e voltar ao estado normal. Ela não deixar aquela situação ela atrapalhar ela, né? Tem a ver um pouco também com a tolerância à frustração. Eu vejo que está dentro da resiliência também. Porque é algo que já é rotina na empresa. E são situações que muitas vezes já estão previstas, mas as pessoas ainda não têm essa resiliência, essa capacidade de tolerar uma frustração, né? Que é a capacidade de voltar ao estado normal que ela estava diante de uma situação, de uma adversidade, de uma falha. Então eu vejo que é bem importante. E aí, durante esse processo também de empreendedorismo, a gente se depara também com algumas oportunidades, né? E a pessoa precisa ter uma certa criatividade para vencer esses desafios também, né? Ter a mentalidade, a visão de enxergar as oportunidades e ter a criatividade que muitas vezes ela pode pegar um problema, ter a criatividade e encontrar uma solução para esse problema. Como você vê isso aí? A criatividade e as oportunidades que o empresário tem também, enquanto uma mentalidade empreendedora. Felipe, para mim, assim, dá uma coisa diretamente ligada à outra, né? Porque eu vejo que é justamente a persistência, a resiliência que faz com que a pessoa muitas vezes aproveite um problema para se tornar uma oportunidade. E eu, há um tempo atrás, eu lembro que eu fui num treinamento do Joel J, né? E eu acompanhava ele há um tempo já nas redes sociais, e ele sempre falava muito a respeito de não ter plano B. E eu demorei um pouco para cair a ficha disso, entende? O que é não ter um plano B? Quando a gente desenvolve uma empresa, e a gente entende que aquela empresa ela cumpre com, digamos assim, de levar algo melhor para o mundo, que ela cumpre aquilo que eu sinto dentro do meu coração para fazer para esse mundo, né? E aquilo para mim está fazendo sentido. O plano A é esse, é fazer essa empresa dar certo. Agora, isso não quer dizer que eu vou ter que fazer do mesmo jeito isso, que eu vou ter que
assim, ser teimoso em tentar fazer sempre as coisas da mesma forma. Então, o plano A é esse. Eu não vou, não deu muito certo aqui, vou parar com isso e vou começar outra coisa. Né? Existe esse caso também que às vezes é necessário, mas isso dentro de um processo, digamos assim, mais analítico. Né? Agora, a gente pode ter várias formas de chegar nesse plano A. E em muitos cenários, em muitos momentos nas empresas, você vê assim, a pessoa achando ruim um problema, achando ruim uma situação que está acontecendo e perdendo a oportunidade de resolver o que causa aquele problema. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma empresa que trabalha, uma imobiliária, tá? Que está tendo muitos problemas, por exemplo, com manutenções nas casas dos proprietários, quando o proprietário entra na casa. Ele entra na casa, o cara que alugou a casa entra na casa, está cheio de problema na casa. E o empresário fica bravo porque tem que ficar caçando com gente para ir lá consertar, para atender chamados, um monte de coisa. Isso pode gerar para ele uma oportunidade de melhorar o padrão de qualidade da empresa dele, criando um checklist que vistoria a casa antecipadamente, conserta os pontos que precisam ser consertados, para quando o proprietário entrar, ou a pessoa que alugar entrar, poder ter um ambiente pronto e não gerar esse chamado. Entende? Muitas vezes a gente vê o quê? O problema é consequência de uma falta de aproveitamento de oportunidade, pelo menos de melhoria, sem dizer que pode assim, gerar outros negócios ou outros produtos dentro de uma própria empresa. Muito legal. Eu vejo também a criatividade como a capacidade que o empresário tem de resolver problemas, né? E ele pode usar uma técnica que é a combinatividade, que ele pode combinar duas coisas e criar algo novo, né? Para poder sanar aquele problema, aquela situação. E eu vejo também, Tomás, que a persistência, a resiliência, as oportunidades que o empresário enxerga, a criatividade que ele tem, a capacidade que ele tem para resolução de problemas, isso aí auxilia muito na tomada de decisão, né? Que ele já tem aí um arsenal de características, um arsenal de comportamentos que podem auxiliar esse empresário na tomada de decisão. Como que você vê isso aí com relação à tomada de decisão também, para o empresário? Ô, Felipe, a tomada de decisão, ou a eficiência ou a rapidez dela, para mim, é um dos pontos que diferencia o sucesso do insucesso. Porque se a gente pegar hoje no dia a dia das empresas, um simples dia, que nem hoje, nós estamos aqui uma sexta-feira, mês de março de 2023, a gente está aqui hoje e esse dia vai apresentar para nós, como já apresentou, algumas tomadas de decisão. Né? A gravação desse episódio hoje foi uma tomada de decisão que a gente teve, que a gente poderia fazer na semana que vem, a gente poderia fazer outras coisas, a gente podia, no nosso entendimento, vamos estudar, vamos se preparar melhor, mas a gente achou uma maneira de fazer, de executar, de poder estar entregando aquilo que a gente quer entregar. E se a gente pegar de uma forma no dia a dia das empresas, isso é parelho. A cada momento, o gestor, o empresário, está tomando decisões. E essa tomada de decisão, ela tem uma conexão, para ela ser eficiente, direta com a inteligência emocional, que é um ponto que a gente vai trabalhar bastante, para o empresário saber que ele precisa ter segurança para poder ter a tomada de decisão. E como é que vem a segurança? No conhecimento. A segurança para você ir lá tomar uma decisão, a firmeza para você tomar uma decisão e as pessoas sentirem que essa decisão é assertiva para a empresa, ela vem através do conhecimento. Então não é só o viver o dia a dia e deixar a vida levar, né? É o empresário poder ampliar o repertório dele, poder ampliar a caixa de ferramentas dele com conhecimento, com técnica, com estudo, para quê? Para ele chegar na hora de tomar uma decisão, ele saber que aquela decisão respeita, então, assim, possivelmente conceitos do mercado, tendências, inovação, que aquela decisão está atendendo ao grupo, aquela decisão está atendendo a um gosto particular específico dele. Porque eu vejo que o papel do líder é servir a equipe, ele é um facilitador da equipe, ele não é o a ser servido pela equipe. É ele que serve para que a equipe realmente possa ter alguém que seja digamos assim, um facilitador, um conector de pontos para as coisas acontecerem. É dessa forma que eu vejo, meu amigo. Legal, se a gente for olhar a parte comportamental, né, da tomada de decisões, a importância que você citou até da inteligência emocional, a importância que o empresário ele tem que ter em equilibrar a parte racional, os fatos, tudo aquilo que você falou, as pesquisas, mas equilibrar isso com o emocional, né, para poder tomar uma boa decisão, uma decisão sensata. Porque muitas vezes também na tomada de decisão, o empresário às vezes ele precisa usar mais a intuição e não a razão. Então ele ter esse equilíbrio, ele saber ter essa inteligência emocional, saber caminhar por esses
esses caminhos aí de ser mais intuitivo, ser mais racional, equilibrar os dois. Isso eu vejo também que é bem interessante para tomar de decisões. E para tomar a decisão, o empresário ele precisa ter um pensamento mais estratégico também, né? Que foi aquilo que você falou também. A importância dele pensar de forma estratégica para tomar uma decisão. Como que você vê isso aí, esse pensamento estratégico enquanto uma mentalidade empreendedora? Felipe, se pegar assim, o pensamento estratégico, né? É até uma coisa assim, hoje até um pouco gourmetizada no meu ponto de vista, né? O que é ser estratégico, o que não é ser estratégico, né? Quando você vê essa questão, por exemplo, do feeling, o empresário tem que ter um feeling, eu concordo exatamente da forma que você falou, com inteligência emocional. Porque senão o que acontece? Você pega empresários que às vezes durante muitos anos, eles são lá, faz 20 anos que o cara está empreendendo, mas ele às vezes está num momento de vida, por exemplo, conturbado, estressado, sobrecarregado, endividado, entende? Aí como que ele vai ter uma inteligência emocional para respeitar esse feeling de 20 anos que ele tem, essa experiência de 20 anos que ele tem? Isso possivelmente está deturpado. Então, a inteligência emocional, ela conecta diretamente nesse ponto da tomada de decisão e o empresário, no meu ponto de vista, respeitando as fases de cada empresa, respeitando cada momento, o lugar dele é o da tomada de decisão estratégica. É ali que ele precisa estar. Por quê? Eu costumo dizer bastante assim, quando o empresário levanta da cadeira estratégica, normalmente não tem quem senta nessa cadeira. Quando o empresário sai do estratégico e vai lá resolver o operacional, não tem quem vai sentar naquela cadeira para estar lá. Ontem eu estava conversando com o cliente e falando para ela o seguinte, né? Que a gente estava exatamente numa discussão a respeito de o papel dela dentro da empresa, né? E como é que a gente via isso? Olha, o teu papel na empresa é fundamental, desde que não seja operacional. A partir do momento que a empresa depender de você para abrir e fechar uma porta, depender de você para ligar um sistema, depender de você para situações operacionais básicas, você está refém da sua empresa e a sua empresa está refém de você. Isso não serve. Agora, a tua influência dentro da empresa, enquanto uma líder, enquanto uma pessoa que está ali conduzindo as pessoas, e ela citou umas coisas muito legais, Felipe, no sentido assim, de situações pequenas no dia a dia, que ela via que as pessoas tinham que estar fazendo e que, quando ela não estava, não era feito. Mas eram conexões rápidas, tipo, você aproveitar um cliente que está ali e acoplar um outro serviço naquele cliente, entende? Então, aí que eu vejo que é o ponto do empresário. Ele pode estar no dia a dia da empresa, ele pode viver o dia a dia da empresa, mas aquele dia a dia da empresa, ele está vendo estrategicamente aonde que um fluxo pode estar melhor, aonde que tem uma oportunidade de um negócio que ninguém está percebendo, onde você pode criar um produto que é uma variável e que você vai aditivar o teu ticket médio e assim por diante. Estrategicamente, para mim, Felipe, é você conseguir aproveitar a tua experiência do passado, o seu momento presente e estar visualizando a tua empresa no crescimento. E não tem como você pensar estrategicamente se você não tiver uma visão de futuro. A visão de futuro ela é fundamental. Por quê? Aonde que eu quero chegar ao final desse ano? Essa decisão que eu estou tomando agora, essa tomada de decisão, esse pensamento estratégico, está me ajudando a chegar naquela visão que eu construí para o final desse ano? Porque como é que você vai saber se a sua decisão é estratégica se você não tem uma estratégia? Aí é que é o ponto. Concorda, meu amigo? Com certeza. Isso é um ponto bem importante que você tocou aí, que é a visão de futuro. Como a gente está falando de uma mentalidade empreendedora, eu vou colocar uma palavrinha aí que eu acho que vai fazer toda a diferença. Visão positiva de futuro. Que aí a gente já começa a trabalhar essa mentalidade. A pessoa está enxergando o futuro, mas está enxergando as oportunidades, está vendo o futuro com positividade, para até ter energia, disposição para fazer com que as coisas aconteçam. E o empresário ele é o cabeça da empresa, né? Então ele é quem pensa na empresa, vai pensar de forma estratégica, né? Tem que estar ocupando essa cadeira estratégica dentro da empresa. E por ser o cabeça, por a cabeça pensante da empresa estrategicamente, é muito importante que esse empresário ele tenha também autoconfiança, porque ele precisa ter essa autoconfiança, ele precisa ter autoestima para tomar essas decisões, ele precisa transmitir isso para a equipe, essa autoconfiança, essa autoestima. É importante que a equipe perceba isso no líder, no empresário. Como que você vê essa autoconfiança que eu vejo que está diretamente ligada ao autoconhecimento, a pessoa se conhecer, saber dos pontos de melhoria que ela precisa trabalhar, conhecer os pontos fortes que ela tem, que ela pode usar, que ela pode potencializar esses pontos fortes também, e isso fazer com que ela tenha uma autoestima positiva para que isso seja um reflexo
para toda a equipe, porque ele é o cabeça, isso tem que ir para toda a equipe. Como é que você vê isso? A importância da autoestima, a importância da autoconfiança para uma mentalidade empreendedora? Se a gente até pegar um pouquinho antes da nossa conversa ali, eu vejo que a autoconfiança ela está diretamente também atrelada a essa questão do feeling e do momento da inteligência emocional ali que a pessoa tá vivendo, né? Porque assim, ó, a autoconfiança, eu não consigo, por exemplo, ser uma pessoa confiante só planejando, por exemplo. Eu não consigo. Por quê? O papel vai aceitar tudo que eu quiser, o PowerPoint vai aceitar, o Excel vai aceitar. Aí eu posso, naquele momento ali, ficar confiante dentro daquele plano que eu estou traçando. Mas a manutenção disso, o desenvolvimento dessa autoconfiança, como é que eu vejo que ela se constrói? É com a execução e com os resultados que eu vou gradativamente alcançando. Só que aí tem uma pegadinha. Por quê? A pessoa ela vai ficando cada vez mais confiante a partir do momento que ela vai tendo bons resultados. Só que é normal não ter bons resultados também. É normal, é parte do processo esse desenvolvimento. Então, se a pessoa não visualizar que o primeiro resultado, o segundo resultado, enfim, ele não é obrigatoriamente algo bom, a pessoa entende que aquilo faz parte do processo. E isso não necessariamente desmotiva ela. Eu já vi algumas pesquisas, por exemplo, que os grandes empresários, bilionários do mundo, faliram, erraram, fracassaram de 6 a 7 a 8 vezes. Então imagine assim, se a pessoa parar na primeira vez, parar na segunda, parar na terceira, ela não vai chegar ao ponto de poder acertar na quinta, na sexta, na sétima vez. Não que isso seja uma regra, mas isso, vamos dizer, enquanto uma visão mais macro de um negócio de sucesso ou sem sucesso. Mas isso no dia a dia é a mesma coisa. Então, quantas vezes você, por exemplo, formata um processo e a hora que você vai executar, dá gatilho? Ontem eu tive uma situação com o cliente. A gente tinha planejado uma coisa desde novembro. A gente estava colocando no papel, organizando, papapá. Quando a gente foi pegar aquilo e colocar dentro da execução, a gente viu vários ajustes. Aí até na hora deu aquele gatilho ali para, de repente, uma reclamação. Eu falei, cara, peraí, é isso aí mesmo. A gente está agora executando. Então a gente planejou. É nessa conexão com a execução agora que a gente precisa ajustar isso, precisa corrigir. Então eu vejo que a autoconfiança é isso, sabe, Felipe? A gente poder saber que o erro faz parte, saber que é errando que a gente vai conseguir e que o erro está dentro de uma margem, ele está dentro de um processo de execução. E a gente tem que estar, no meu ponto de vista, a todo momento, estar preocupado, sabe? De estou sendo confiante, ou o que eu preciso fazer? Aí você pode até falar melhor do que isso, do que eu mesmo, mas rituais, por exemplo, para a pessoa criar uma confiança, sabe? O cara acordar de manhã e ter um pensamento positivo, planejar a vida dele, até dizer palavras positivas, ouvir uma música, né? Se exercitar, tem um monte de coisa que ajuda a pessoa a se sentir mais confiante para fazer isso, né, meu amigo? Sim, e olha que legal como que as coisas elas se conectam, né? A gente falou da autoconfiança e a resiliência ela está totalmente ligada com a autoconfiança. E aí você tocou num ponto bem interessante que é o fracasso. As pessoas normalmente elas olham para o fracasso de uma forma negativa, né? Tanto que você vê, até que hoje talvez tenha mudado um pouco, mas você não vê livros sobre fracasso, você vê só livros sobre sucesso, falando do sucesso. E poucas referências falando da importância do fracasso, né? Que vários desses players aí do mercado que passaram por vários fracassos, né? E a oportunidade, a forma que a pessoa enxerga, a autoconfiança, o fracasso ele faz parte da vida do empreendedor, porque ele vai ter momentos de fracasso. E é importante ele ter essa resiliência, ele ter autoconfiança, ele ter autoestima para poder dar sequência nesse processo. Você falou uma coisa interessante também, que são os rituais, né? Essa visão positiva de futuro é algo que o empresário ele pode pegar algumas áreas que ele queira desenvolver e ter essa visão com essas áreas. Acordar, se conectar com seus objetivos, os objetivos de vida, planejar o dia dele mentalmente, que as coisas vão dar certo, como que ele vai fazer, os resultados que ele quer ter. Isso aí também facilita muito. E aí, dentro disso tudo, eu vejo assim, o empresário, ele é uma referência na empresa. Ele é uma referência. E ele é o líder, é o principal líder da empresa, né? Então ele tem a liderança dele e todo o trabalho que ele faz com a equipe. O líder, na minha opinião, ele é um cara que a melhor forma de liderar é pelo exemplo, né? Então, se o empresário ele
consegue ter todas essas habilidades que a gente está falando e consegue transmitir isso aí para a equipe, ele consegue formar uma linha de liderança dentro da equipe que vai facilitar a escala do negócio, porque a liderança ela escala a empresa. Ter boas lideranças dentro da empresa vai escalar a empresa. Como que você vê essa questão da liderança, do trabalho em equipe, dentro desse contexto de uma mentalidade empreendedora? É fundamental, né, Felipe? Porque a gente fala que às vezes uma situação, por exemplo, você é empresário, né? Tem alguns empresários hoje que não fazem parte do negócio, especificamente falando. Alguns direcionam estrategicamente, outros nem isso, são um investidor, né? Mas eu até separo as duas coisas. O que é um investidor de um negócio, né? E o que é realmente um empresário, o empresário que está ali no dia a dia, né? Que às vezes pode até ter um papel de diretoria e assim por diante, né? E a liderança, sabe, Felipe, é um ponto que eu vejo assim, aonde a pessoa tem mais oportunidade, inclusive, de trabalhar uma mentalidade empreendedora. Um líder precisa ter uma mentalidade empreendedora. E o que isso significa para mim? É uma mentalidade de construção. É uma mentalidade de ajudar, é uma mentalidade de facilitar, é uma mentalidade, resumindo, de servir. Eu, de verdade, eu vejo que um líder, para ser um líder, ele tem que ter a condição, quando você fala do exemplo, né? Como que a pessoa dá um exemplo sem servir? Como que ela dá um exemplo sem fazer, sem colocar a mão na massa? Sem mostrar para a pessoa como é que aquilo tem que ser feito, sem direcionar de uma maneira que a pessoa possa, com um exemplo de como fazer, encontrar uma maneira de fazer, que aí eu vejo até ter um ponto assim, né? O exemplo, quando a gente dá, eu vejo principalmente assim na parte comportamental, de atitude, de mindset, que é essa mentalidade, né? Não no sentido, por exemplo, assim, olha, eu quero que essa garrafinha esteja aqui. Ah, eu estou dando um exemplo. Não. Né? Por exemplo, né, eu entendo que essa garrafa aqui ela é mais produtiva. Ela está gerando melhor benefício para o nosso cliente. Mas como que você está vendo isso? Você está vendo isso também? Você percebe dessa maneira? No teu dia a dia, sentado nessa tua mesa de trabalho aqui, essa garrafinha, ela está gerando isso que eu estou te mostrando que ela vai gerar? Então eu vejo que essa troca e o trabalho em equipe de construção, Felipe, a gente não consegue, né, meu amigo? Pelo que a gente já viu e já testou, não tem como você escalar um negócio sem ter pessoas no negócio. Tá? Claro que um negócio escalável, algo que você realmente tem uma exponencialidade, ele precisa depender o mínimo possível de pessoas. Ele tem que ter processo, ele tem que ter tecnologia, tem que ter muitas coisas, mas ele não pode não ter pessoas. As pessoas elas são fundamentais para poder gerar tecnologia, para poder gerar esses processos, para poder fazer depender cada vez menos de pessoas, e aí que a gente vai construindo isso. O trabalho em equipe, eu vejo que é o que faz a gente ter um ambiente produtivo e não um ambiente tóxico. E infelizmente hoje a gente vê muitos empresários gerando ambientes tóxicos nas empresas, né? Sim, com certeza. E dentro dessa linha de raciocínio que a gente está falando aqui, trazendo essa liderança, o líder também ele precisa ter um líder de uma empresa, um empreendedor, um empresário, ele precisa ter uma capacidade de se adaptar às mudanças. Por quê? Porque a inovação hoje ela está muito rápida, né? A velocidade com que as coisas estão acontecendo ela está muito rápida. E aí o empresário que não acompanha as tendências do mercado, que não acompanha essas inovações, ele tem dificuldade de se manter no mercado, né? E o líder ele precisa ter essa capacidade de se adaptar às mudanças, identificar as mudanças e a capacidade de se adaptar a empresa também aquelas mudanças. Como que você vê isso no dia a dia? Porque a gente trabalha junto, né? Em algumas empresas a gente vê muitas vezes a dificuldade que o empresário tem às vezes de se adaptar, de adaptar a empresa dele para as mudanças que estão acontecendo no mercado. Como que você vê isso aí? Felipe, eu vejo que permanece no mercado quem se adapta. É regra. Né? Se você pegar de uma forma geral a nossa história mais recente, eu estava esses dias ouvindo um resumo de um livro num podcast, né? E falando da época da criação do Instagram, né? E aí os caras colocando que quando o Instagram lá, eles começaram a idealizar, época de 2001 mais ou menos, quando começou a sair a questão das startups, né? Que o cara já tinha a ideia de estar fazendo isso, as principais startups daquela época, eu não lembro agora se as 10 ou as 20, mas as tops, a maioria hoje, 90% não existe mais. Entende? Então, o que acontece? Não adianta hoje eu ter uma inovação, digamos assim, muito disruptiva e criar algo muito fantástico se eu não continuar gradativamente me adaptando àquela demanda que o consumidor está gerando. Usando o exemplo do Instagram, tá? Instagram foi criado para ser um repositório, digamos assim, para as pessoas compartilhar fotos.
Hoje o Instagram favorece muito o engajamento de quem publica vídeos. Então isso é uma adaptação. É uma adaptação. Quer dizer que ele mudou o rumo dele? Não, ele continua sendo uma plataforma com mais de 1 bilhão de usuários. Olha que você vai dizer que o cara perdeu o rumo dele, ou que ele perdeu a essência dele? Pelo contrário, ele está cada vez mais presente no dia a dia das pessoas. E ele vai adaptando. Porque sendo uma plataforma, a adaptação que eles fazem, normalmente, o que é? É para gerar mais engajamento e tempo de permanência de tela. Esse é o ponto. Então, e a inovação, né, Felipe? É um ponto que, assim, a gente tem, às vezes, a inovação vista como uma forma que ela precisa ser disruptiva. E não é assim. Às vezes, só a gente achar uma maneira mais fácil, mais prática, mais eficiente de gerar um processo dentro da empresa, de atender o cliente, de dar um feedback para a equipe, de criar um novo produto ali de uma forma rápida no dia a dia. Eu vejo que não precisa ser tudo algo assim que nunca ninguém fez. Para mim, inovação serve quando você pega algo já criado, melhora aquilo até do concorrente. Ó, o concorrente está lá, fez aquilo. Pô, tá gerando resultado, tô vendo que eu tô perdendo, por exemplo, clientes para esse concorrente por conta disso. O que ele fez? Será que eu posso pegar isso aqui e fazer melhor? Criar de uma maneira ainda mais competitiva? Eu vejo que são pontos assim, fundamentais. Sobrevive quem se adapta. Adapte-se ou morra, né? E é bem interessante isso aí que você falou também, porque a inovação pode ser criar um processo diferente ou melhorar um processo que já existe na empresa. E com toda essa questão da inovação, da adaptabilidade também, como que você vê hoje o networking, a capacidade que o empreendedor tem de criar parcerias? E qual que é a importância disso e como que isso pode interferir de forma positiva dentro da empresa, principalmente quando a gente está falando de inovação? Felipe, network para mim hoje é 80% do resultado de uma empresa. Já vi isso assim especificamente em pesquisas, em livros, né? E é como eu vejo na prática. Essa questão da adaptação, por exemplo, né? Também se adapta quem tem acesso. Também se adapta quem conhece, quem tem acesso às coisas, entende? E a questão da rede de contatos, isso favorece a geração de demanda de clientes, parceiros que facilitam a sua operação, que ativam inovação na sua operação. E eu vejo que o empresário estar pensando estrategicamente, por exemplo, não quer dizer que ele precisa estar dentro da empresa. Ele não precisa estar dentro da empresa ali olhando o funcionário trabalhar para pensar estratégico. Eu vejo o empresário sendo extremamente estratégico quando ele sai, por exemplo, da empresa dele e está indo numa academia num horário que ele sabe que tem outros empresários, por exemplo, para ele poder fazer rede de contato. E tem uma coisa assim, quando você vai gerar um network, uma coisa é você ser interesseiro. Outra coisa é você ser intencional. É você gerar um relacionamento com alguém porque você está ali trabalhando algo que é para o bem do seu negócio, que é para desenvolver a sua empresa, que é para daqui a pouco servir também aquela pessoa com aquilo que você pode prestar de serviço. E não você se aproximar com alguém só porque você quer ser amigo de alguém importante. E o network também não precisa ser alguma coisa assim, só num ponto tipo a grandes empresários, ou grandes isso, ou grande aquilo. É você ter contatos, você estar se relacionando com as pessoas, porque se eu ficar aqui dentro do meu escritório, fechado 24 horas por dia, quem é que vai saber que eu existo? Quem é que vai saber que eu resolvo problemas? Quem é que vai saber que eu soluciono dores dos outros, né? Então eu vejo que é fundamental, sabe, Felipe? A gente tem que desenvolver uma rede de relacionamento, de contatos, de pessoas que conectam o propósito delas, o objetivo delas de vida, a missão e tudo aquilo que as empresas delas desenvolvem com aquilo que a gente faz. Para a gente poder juntos, e hoje muitas marcas geram as collabs, né? Desenvolvem produtos em conjunto para atender uma demanda de mercado que ninguém está vendo. Agora, como é que você vai fazer se você não tiver acesso a essas marcas, a esses empresários? Eu vejo que é esse o ponto, sabe? É muito legal, é a inteligência organizacional, né? A capacidade que aquele empresário tem de gerar conexões, de criar alianças para o negócio. E essa é uma via de mão dupla, né? Porque o empresário, ele através das parcerias, um ajuda o outro, né? Então ele tem esse processo também de o que eu posso fazer também para auxiliar o meu parceiro, né? O que o parceiro pode fazer para me auxiliar? Então ele ter essa via de mão dupla aí é bem importante. E com todos esses temas que a gente trouxe aqui dentro de uma mentalidade empreendedora, é preciso o empresário ter foco. É preciso o empresário ter foco e ele ter produtividade, né? Saber ser produtivo com várias demandas, atender várias demandas ao mesmo tempo e ter um foco, né?
Esse foco, você acha que tem alguma coisa relacionada aí com a visão, onde ele quer chegar, qual que é o foco que ele tem? Como que você vê isso? Que eu acho que é importante também a gente fazer essa conexão, porque muitas pessoas acham que a visão, missão, valores da empresa são coisas que estão ali bonitinhas no site, né? Mas isso, se for colocado em prática, a essência desse conteúdo, ele é de suma importância. Como que você vê isso aí, essa visão relacionada ao foco do empresário? Por isso antes até a gente falou, né, Felipe? Para você ser estratégico, você precisa ter uma estratégia. Né? E eu vejo que não tem como um empresário e uma equipe, uma empresa ter foco e ser produtiva se ela não tiver uma visão, se ela não tiver um planejamento estratégico que direcione para onde que ela vai fazer, ela tem que seguir. Porque quando eu tenho uma visão e eu tenho um planejamento estratégico, um dos pilares disso é a medição desse andamento. Né? O planejamento estratégico, normalmente, se ele é um planejamento estratégico, ele tem índices, ele tem métricas, ele tem metas para que você possa alcançar um determinado objetivo. Porque senão eu não consigo saber se eu estou alcançando ou não. E como é que eu vejo que a gente consegue ter foco, né? Quando eu tenho uma visão, quando eu tenho um objetivo estratégico traçado, e aparece para mim uma oportunidade, por exemplo, aquela oportunidade me aproxima desse objetivo estratégico ou não me aproxima desse objetivo estratégico? Se ela me aproxima, eu posso acoplar ela no momento que aquilo fizer sentido. Se ela não me aproxima, não faz sentido. Eu não estou sendo produtivo. Porque toda oportunidade, ela pode ser uma oportunidade. Mas não quer dizer que toda oportunidade ela é para mim, que eu preciso aproveitar ela naquele momento, naquele dia ou naquele contexto. Então eu vejo que tendo um direcionamento de onde eu quero chegar e a equipe em conjunto também sabendo disso, isso direciona para que todos juntos tenham mais foco. E aí você vai medindo, né, essa produtividade. Minha meta é fazer 100 mil esse mês. Eu fiz 90 mil, ou seja, a minha produtividade nesse mês ela está em 90%. Eu não alcancei meu índice máximo de produtividade. Se eu tivesse superado a minha meta, ou chegado até essa meta pelo menos, eu posso dizer o seguinte, eu estou com uma equipe produtiva. Agora, claro, se antes eu estava fazendo 50 mil e a meta ainda era 100, e agora eu já fiz 80, já fiz 90, eu estou num caminho de construção de produtividade. E aí que é um ponto que eu vejo que muitas vezes se perde, sabe, Felipe? Quando você cria um plano, quando você cria uma estratégia e começa a executar, às vezes por um ponto de erro eu já vi gente largar tudo. Não, já não está dando certo, para com tudo. Não, pera, não é que não está dando tudo certo. É aquilo ali que não está dando certo. Vamos corrigir isso daqui e vamos continuar o quê? Focados. Por quê? Se a gente definiu no começo do ano que esse é o nosso planejamento, que essa é a nossa estratégia, não precisa ser rígido, mas precisa ter uma firmeza, precisa ter uma constância, porque senão o que acontece? A cada dia que você levanta de manhã, nasce uma ideia, você não tem continuidade, você não tem foco, você não tem produtividade, porque a cada pouco você está mudando aquilo que você está fazendo, meu amigo. Concorda? Com certeza, e isso aí é um ponto interessante que você falou, que você levantou aí, que é a mentalidade de crescimento, né? Às vezes uma primeira barreira que o empresário se depara ali, ele desiste, né? Então a gente conecta isso aí com todas as outras coisas. E você falando, eu lembrei do livro Mindset, né? A Nova Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck, que ela fala do mindset fixo e do mindset de crescimento. Porque o mindset fixo é o cara, eu não sei fazer isso e eu não tenho capacidade de aprender. Esse cara não tem uma mentalidade de crescimento, vai ficar estagnado, é fixo ali, não consigo desenvolver. E quando a pessoa tem esse mindset de crescimento, essa mentalidade de crescimento, ela fica aberta a aprender coisas novas, ela trabalha na empresa dela um processo de melhoria contínua, ela tá aberta ao crescimento, isso se expande para toda a equipe, né? Então isso é importante também, você vê isso aí como importante, essa mentalidade de crescimento, para o empresário ele crescer o negócio, expandir, crescer as pessoas dentro da empresa também, dar essa abertura para capacitar também o seu time, né? A sua liderança, os seus colaboradores. Como que você vê essa mentalidade de crescimento dentro dessa temática de empreendedor? Felipe, é até legal você trazer esse tópico aqui mais no final, porque eu vejo que ele é, na verdade, o ponto principal. Ele é o ponto principal, porque é essa mentalidade de crescimento que conecta tudo que a gente está falando hoje. A pessoa vai conseguir ter pensamento estratégico se ela tiver mentalidade de crescimento. Ela vai conseguir ser um líder eficiente, eficaz, produtivo se ela tiver mentalidade de crescimento. Ela vai ser criativa se ela tiver mentalidade de crescimento. Então, para a pessoa ter uma mentalidade empreendedora, é fundamental, é indispensável que a visão dela seja para crescimento. Por quê? Se ela simplesmente estiver estagnada, ela está reduzindo. Por quê?
o concorrente está crescendo e está aumentando a participação de mercado dele. Então não tem empresa estagnada que consegue ficar estagnada. Entende? Quando você chega e fala para uma empresa assim, não, eu vendo 10 unidades por mês e para mim isso aí tá bom. Tá bom esse ano, no ano que vem vai ter que ser 11, no outro vai ter que ser 12, no outro vai ter que ser 13, porque se for sempre 10, a população está crescendo. A demanda de mercado naturalmente está crescendo. Se essa pessoa não estiver aproveitando, tem um concorrente aproveitando, ou daqui a pouco tem um outro player crescendo no mercado, aproveitando aquela oportunidade também. Então a gente olhar para a nossa empresa, olhar para a nossa vida, olhar para os nossos negócios com uma mentalidade do quê? De desenvolvimento, de querer caminhar para frente, de querer se desenvolver. E aí, que nem você perguntou, como é que você vê para desenvolver a equipe? Olha, se o empresário, enquanto empresário, entender que só ele precisa se desenvolver, a mentalidade dele não está nem um pouco empreendedora. Porque ele precisa, essencialmente, estar desenvolvendo junto também a equipe para que todos possam caminhar. E quando eu falo a equipe, eu vejo assim uma forma bem parelha mesmo. Porque se você pegar assim, não, eu vou desenvolver os meus líderes, mas não vou desenvolver os meus liderados, digamos assim. Ué, não vai resolver também, porque você vai criar uma mentalidade muito boa no teu líder que não se acopla com quem ele está liderando. Então, é claro, você não vai sair treinando todo mundo geralzão. De uma forma assim, às vezes até, nunca treinei ninguém, agora vou investir 1 milhão em treinamento porque todo mundo tem que ser treinado. E, ó, a visão estratégica, o que é? É você também, quando você está no zero, gradativamente levando isso para a empresa para que você possa ir ajustando os pontos que precisam ser ajustados. E essa mentalidade de crescimento vai fazer com que tudo que está dentro do nosso conceito, inclusive, né, Felipe? A gente não acredita, por exemplo, que uma empresa precisa arrumar, deixar tudo redondinho no financeiro para depois cuidar do comercial, para depois cuidar dos processos. Vai tudo crescendo junto. É como se fosse, digamos assim, uma grama, né? A grama ela vai crescendo mais ou menos em conjunto, né? Aí você vai deixando tudo aquele gramado bonito, ele vai crescendo junto. E uma empresa é assim também. A gente vai passando pelas nossas fases em conjunto, melhorando tudo que precisa ser melhorado, para que a empresa possa ter uma visão de crescimento estruturada e consequentemente com escala. É, muito legal isso aí que você falou, porque a mentalidade empreendedora, ela é um dos pilares do plano empresarial, que é um programa que a gente desenvolveu para atender os empresários, é um programa de mentoria. Então esse bate-papo aqui é o que a gente faz no plano empresarial, é o nosso dia a dia, a nossa experiência dentro das empresas, né, Tomás? O trabalho que a gente já desenvolve e a gente está levando isso aí para mais empresários. Então, esse foi o nosso segundo episódio do plano empresarial. Agradecer a todos que estão participando, que ouviram, que estão aqui com a gente participando. Em breve a gente vai ter mais informações a respeito do plano empresarial e como que a gente pode auxiliar os empresários a desenvolver essa mentalidade empreendedora. É isso aí, Felipe. Muito grato pelo mais um episódio. Nós estamos aí embalando nesse nosso projeto com o plano empresarial, tanto no plano empresarial como aqui no podcast, que a gente está querendo gerar essa entrega, esse conteúdo para as pessoas poderem entender quais são os conceitos que a gente acredita enquanto desenvolvimento empresarial. E estamos juntos. Até a próxima. Continue nos acompanhando em todas as redes sociais. Plano Empresarial. Um forte abraço.